pela primeira vez? Só levanta a mão, quem está aqui pela primeira vez aqui, sejam bem-vindas aqui. Mais alguém pela primeira vez na igreja? Não acredito que não. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, vocês que estão aqui na nossa casa, na nossa família pela primeira vez. A gente sempre fala, nós não somos apenas igreja, somos família. E nosso papel aqui é direcionar todo mundo para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Americana Ressurreição, uma família. Sejam muito bem-vindos aqui hoje, nessa noite, na casa do nosso Pai. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou pastor aqui na Igreja Americana Ressurreição Combos. E é um prazer estar aqui com você nessa noite para poder compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, para trazer para o seu coração. O tema da mensagem hoje, nessa noite, que a gente vai conversar é: por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil de mudar algumas coisas na nossa vida? Porque você já parou para pensar que quando a gente vai mudar algo, a gente não gosta? Porque a mudança, ela gera desconforto na nossa vida. Mudar nunca é tão bom, porque a mudança traz esse desconforto. E talvez você comece a olhar para a sua vida, para a sua caminhada de fé. Você já tentou tantas vezes mudar algumas coisas e até hoje você não tem conseguido mudar algumas coisas que você queria. Você tem vindo aqui para a igreja várias e várias vezes, vários anos, e todas as vezes a gente está falando aqui, ó, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, ora, e até hoje você não conseguiu ler a Bíblia toda ainda. Porque é muito difícil mudar a nossa vida, é muito difícil enfrentar algumas coisas. Tem tanta família, tanto casamento enfrentando dificuldades, processo de divórcio, porque a gente não quer mudar a nossa atitude, a nossa postura no nosso casamento. Tem muita gente que entra no casamento e continua com uma postura e uma mentalidade de solteiro, e não vai dar certo. Por isso que Paulo fala: quando eu era criança, eu agia e me comportava como uma criança, mas agora que sou adulto, eu deixei esse negócio de criança para trás. E tem muito adulto entrando em relacionamento com mentalidade de solteiro, mentalidade de criança, e não tem como dar certo. Por isso é tão difícil mudar. Talvez você tenha tentado melhorar no seu trabalho, você não consegue melhorar. Você não consegue se fixar. Talvez você tenha tentado melhorar na sua vida financeira, mas chega todo final de mês, é aquela batalha, aquela luta para pagar as contas. Porque você tem tentado se firmar nas suas dietas e nos seus treinos, e até hoje você não tem conseguido permanecer firme. Você começa o treino, para na metade do caminho. Você começou o ano dizendo: esse ano eu vou mudar a minha dieta e meu treino, e hoje é 25 e você já quebrou sua dieta. 25 de janeiro, a gente mal começou e você já destruiu a sua dieta. Por que é tão difícil mudar? Por que a gente precisa mudar? E a gente vai ler um versículo que vai trazer alguns ensinamentos sobre a nossa vida. Eu convido a você a abrir sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler apenas o versículo 13 e o 14. Mateus capítulo 7, o versículo 13 e o 14. Por que é tão difícil mudar? Porque é tão difícil abandonar alguns velhos hábitos da nossa vida. Mateus capítulo 7. Se você tivesse a sua Bíblia aí, vai estar aqui na tela, para você nos acompanhar. O versículo 13 e o 14 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Estas são as palavras da salvação, e por elas te dá graças a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado porque se estamos aqui hoje, nessa noite, na tua casa, é porque o Senhor renovou a sua misericórdia sobre a nossa vida. É o Senhor dizendo para cada um de nós que a nossa história ainda não acabou. Mesmo que a gente tenha escolhido os caminhos errados, mesmo que
que as nossas escolhas nos afastaram de Ti, Pai, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade nessa noite para escolher o caminho certo. Para não escolher mais o caminho largo, o caminho amplo, mas que a gente, a partir de hoje, de agora, a gente possa escolher esse caminho apertado, esse caminho estreito, mas que conduz à vida, eterna, Pai. Então que o Teu Espírito Santo nessa noite ministre ao nosso coração, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender as verdades pelas quais precisamos ser transformados, Senhor. Pai, que hoje, nessa noite, eu não te atrapalhe em nada, Senhor. Que eu seja apenas um canal para trazer a Tua mensagem, a Tua palavra para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Rocha minha e Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Por que é tão difícil mudar de vida, pastor? O interessante é que essa passagem, Jesus ele nos apresenta que existem portas. Porta está relacionada a decisões. Decisões que eu e você vai tomar. E aí o que a Bíblia está falando é que existe porta estreita e porta larga. Caminho largo, caminho estreito. O interessante é que na versão em inglês, ele não usa estreito e largo. Ele usa fácil e difícil. O que Jesus está querendo falar é que existe caminho que você vai escolher, que é caminho fácil, mas também existe caminho que são caminhos difíceis, porque a nossa vida, elas são marcadas por decisões. Quando você acorda, você precisa tomar uma decisão, se você vai mudar o soneca, ou se você vai se levantar e começar a agir. É uma decisão que você toma. Você pode ativar o seu soneca, você pode cancelar o alarme, continuar dormindo e perder a hora do trabalho, perder a hora de um monte de coisa, ou você pode levantar mesmo cansado e cansada e decidir agir. São decisões. Então Jesus está falando que existem decisões que são difíceis, mas existem decisões que são fáceis. Mas o grande problema é que Jesus ele nos fala que as decisões fáceis ou largas são decisões que estão nos conduzindo ao caminho de morte. Mas as decisões difíceis que a gente precisa tomar e escolher, essas nos conduzem à vida. E sabe por que é tão difícil eu e você mudar? Porque existe um pecado que está entranhado em mim e em você. E a gente acha normal esse pecado. Esse pecado está na maioria das pessoas. Esse pecado é chamado de preguiça. E a gente acha normal a preguiça. Porque é muito diferente de um cara que é adúltero. Eu ser preguiçoso é besteira, mas o cara que é adúltero aí é diferente. É muito diferente do cara que é um assassino, é um ladrão, é um bandido, é um mentiroso. E a gente acha muito normal. A gente aceita fácil ser preguiçoso. O que eu acho interessante é que o preguiça também é um pecado. E eu queria que você anotasse aí, se você estiver anotando, o que significa preguiça. E se você não estiver anotando, essa mensagem é para você. Mas pastor, eu não estou anotando, pastor, porque eu estou com tendinite. Mas essa não anota tudo. Eu não estou anotando, pastor, porque eu estou com preguiça mesmo, sabe? Misericórdia, que preguiça. Sabe o que significa preguiça? Preguiça é a resistência ao esforço e sacrifício. Preguiça é você ser resistente a qualquer tipo de esforço ou a qualquer tipo de sacrifício. Trazendo para o nosso contexto que a gente está falando nessa noite, preguiça é sempre escolher o caminho mais fácil. Preguiça é sempre escolher o caminho mais fácil. Mas qual é o problema de escolher o caminho mais fácil, pastor? Porque a gente aprendeu que o caminho mais fácil nos conduz à morte. O caminho mais fácil é um caminho largo, é um caminho espaçoso. Infelizmente, muitas pessoas estão indo por ele, mas é um caminho que conduz para a morte. Mas o caminho que nos conduz para a vida é um caminho muito difícil. Porque a vida, meus irmãos, ela é difícil. A vida, eu sinto dizer, ela é difícil. Porque viver não é fácil. Olha para essa
para outra pessoa: viver não é fácil. E a gente precisa acordar ou despertar da nossa série que a gente está assistindo e entender que a vida são marcadas por momentos difíceis, porque viver não é fácil. E o que eu acho interessante, que vai ilustrar muito bem isso, lá em Gênesis 4, nós vamos ler do versículo 2 ao 5. Gênesis capítulo 4, vai estar na tela. Do versículo 2 ao 5, fala um pouco sobre a história de Caim e Abel. E você deve conhecer. Diz assim a palavra: voltou a dar luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Começa a falar que os dois irmãos seguiram caminhos bem diferentes, bem distintos. Um virou agricultor e o outro virou pastor de ovelhas. Versículo 3 diz assim: e passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Diga, uma oferta. Uma oferta. O interessante é que no final de tudo, Caim trouxe uma oferta. Uma oferta é qualquer coisa. Ah, é o que sobrou aqui, ó, tem uma moedinha aqui, eu vou levar uma oferta. Caim levou uma oferta. Continuando, versículo 4 diz: Abel, por sua vez. O interessante é que esse por sua vez significa que, diferente de Caim, ou totalmente ao contrário de Caim, Abel, ele trouxe as partes gordas das primeiras crias. Abel trouxe a oferta. Diga, a oferta. A oferta. Então, Abel agiu totalmente diferente de Caim, que trouxe uma oferta, aquilo que sobrou, aquilo que restou, mas Abel ele trouxe a oferta. Abel foi para o seu rebanho lá, para tudo lá e fez: eu vou escolher o melhor. Qual é a melhor ovelha que está aqui? Qual é a ovelha mais gorda, a mais cevada? É você que eu quero. E Caim, ele pegou aquelas frutas que estavam no chão, apodrecendo, pegou: eita, vou pegar essa aqui mesmo, vou levar essa oferta. E o interessante, continua dizendo que o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, e por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O que eu quero que você entenda aqui é que Deus, ele se agradar de Abel, isso representava amor. Deus, ele aceitando a oferta de Abel, Deus estava mostrando para Abel: Abel, eu te amo. Você está no caminho certo. Você escolheu o caminho difícil. Você escolheu dar a oferta. Você escolheu fazer aquela parte que mais há sacrifício. Mas o bom é que esse caminho está te conduzindo à tua vida eterna. Continua por ele. Mas o que Deus estava dizendo para Caim, quando Deus rejeita Caim, isso também é amor. Como assim, pastor? Rejeitar é amor. Deus, ele rejeita Caim, porque aceitar qualquer coisa não é amor. Quando você aceita qualquer coisa das pessoas, isso não é amor. O que Deus estava dizendo para Caim é: Caim, você está escolhendo o caminho mais fácil, e isso está te conduzindo para a morte. Isso vai destruir sua vida, e eu não posso aceitar isso, porque eu aceitar, eu vou estar destruindo você. Eu vou estar validando a sua destruição. E eu não posso aceitar isso. É porque você está escolhendo um caminho errado. E Deus fala para ele: mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está falando: Caim, o pecado está na tua porta. O pecado quer tomar conta da tua vida. Você não deve abrir a porta para o pecado. Você deve resistir. Você não pode ceder ao pecado. E sabe o que abre as portas para o pecado na nossa vida? Preguiça. A preguiça abre as portas para o pecado entrar, porque você sempre quer escolher o caminho mais fácil, o mais agradável, o mais cômodo. Nós sempre queremos escolher isso.
A pergunta do preguiçoso é: qual é o caminho mais fácil? A pergunta do Filho de Deus é: o que é certo? O que é certo? O que é que eu preciso fazer? Escute isso: preguiça não é só não fazer nada. Claro que não fazer nada é preguiça, a gente já sabe. Mas preguiça não é só isso. Mas preguiça é sempre escolher o caminho mais fácil. A preguiça vai sempre fazer você escolher o que é mais fácil. E existe uma pergunta que ela aquece o nosso ego, ela entorpece a nossa alma. Sabe que resposta é essa? É o tá bom. Quando a gente diz tá bom, a gente está dizendo: olha, não é o melhor, não é o que deveria ser feito da melhor forma, mas tá bom. E esse tá bom, ele amolece o nosso ego, ele faz com que a gente baixe o nosso ânimo, e tá bom. Quando sua esposa pergunta a você: amor, essa roupa tá bonita, e você responde para ela: tá bom. Você está dizendo: olha, não é a melhor roupa, mas tá bom, bom. Porque se você responder para ela: tá horrível. Não sei se você já confrontou sua mulher dessa forma, mas não recomendo. Mas se você confrontou, depois de ter brigado muito com você, provavelmente ela vai voltar e botar outra roupa, e ela vai vir dobrada. Ela vai vir da forma que você queria. Opa, agora tá excelente. Porque o tá bom atrapalha aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se Deus dissesse para Caim: Caim, a sua oferta tá bom. Olha, tu tá ofertando, ó. Tu tá ofertando na casa de Deus. Tá bom demais. Isso jamais iria mover Caim a tentar fazer uma mudança na sua vida, tanto para o bem ou como para o mal. Ele ia se acomodar naquilo. Porque se Deus dissesse: tá bom essa oferta, ele sempre ia fazer qualquer oferta para Deus. Não ia buscar fazer a melhor oferta. E essa palavra tá bom, ela é muito complicada na nossa vida. E talvez você é assim. Você é um crente, tá bom. Você é um crente, tá bom. Você é um crente que está vindo para pastor, estou vindo para a igreja, estou vindo no domingo, estou vindo toda quinta, estou ofertando de vez em quando. Tá bom, pastor. Talvez você é um crente assim, tá bom. Talvez você está sendo assim conduzido pela sua vida. Mas continuar assim, você está sendo conduzido pelo caminho mais fácil. Está sendo conduzido pelo caminho mais largo. Talvez você é um pai, tá bom. Você é um pai: olha, pastor, eu boto comida na minha casa, eu pago as contas, tá bom demais já. Talvez você é um pai, tá bom. Talvez você é um filho, tá bom. Você está dizendo: pastor, eu estou arrumando minha cama quando eu estou me acordando, eu estou me arrastando, mas eu estou passando na prova do final de ano. Passei no final de ano, na recuperação. Mas passei. Eu sou um filho, tá bom. Tá bom. Mas o que precisamos entender é que tá bom comparado a quem? Porque quando você diz que é um marido tá bom, quando você se compara ao marido que está batendo na mulher, você é um marido tá bom, você é um marido melhor do que aquele cara. Quando você diz que é um bom funcionário, quando você se compara com um cara que só vive tudo no atestado, chegando atrasado, arrumando confusão, você se considera um bom funcionário. Quando você se compara a você diz: pastor, eu sou um bom cristão, porque fulana, ela vive na igreja e vive no mundo. Ela vive aqui, pulando, adorando, e vive lá, quase sem roupa no Instagram. Então eu sou um cristão, tá bom, eu estou melhor do que ela. Mas o problema é que a gente tem que entender é que a Bíblia ela coloca um padrão para eu e você se comparar. Eu queria que a irmã botasse aí Mateus 5,48. Eu não queria que esse versículo estivesse na Bíblia, mas Jesus inventou de falar isso e complicou a nossa vida. Porque ele botou um padrão bem elevado. Esse versículo, Mateus 5,48. Ele diz assim: portanto, sejam perfeitos como é perfeito
desde algo em vocês. O padrão agora é outro. O padrão agora é ser um bom pai comparado com Deus Pai. Será que você, comparado a Deus, está sendo um bom pai? O padrão agora é você ser um bom marido, não comparado àquele cara que trai a esposa e bate nela, mas é você ser comparado com Cristo, que é o noivo da igreja. Será que você está sendo um bom marido? Será que você está cuidando bem da sua noiva, da sua esposa? Será que você é um bom funcionário comparado com Jesus, que é o servo dos servos? Será que você está sendo um bom cristão comparado a Jesus, que é santo, santo, santo? E aí o padrão é esse. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: tá bom? A outra diz: tá bom? E esse é o padrão que a gente tem que buscar. O padrão de Deus, o padrão de Jesus na nossa vida. E o problema, um dos grandes problemas nossos é que a gente gosta de olhar para nossas áreas fáceis ou para nossas áreas boas, para a gente justificar ou esquecer das nossas áreas ruins. Porque quando a gente foca na boa, a gente esquece daquilo ruim que a gente está fazendo. Então, quando você olha e você diz: pastor, a minha vida financeira está boa, a minha vida financeira está bem, eu estou bem financeiramente. Mas como é que está a sua família? Você está cuidando da sua família? Você está dando atenção para ela? Ou você não tem tempo para a sua família? Ah, pastor, mas minha vida está muito bem porque eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, está tudo indo bem. Mas como é que está o seu colesterol? Como é que estão as suas taxas? Como é que está a sua saúde física? Porque a gente fala, crente não bebe, não fuma, mas come demais. Será que você pode olhar para a sua vida e dizer: tá bom, tá bom, estou cuidando aqui também, pastor? Será que você era aquela pessoa, já que eu falei sobre físico, você olhou para o seu corpo agora e fez: pastor, eu estou no shape, ó, trincado, estou quase igual ao senhor, pastor, fortão aí. Meu corpo está bem, saúde física aqui, ó, no padrão. Mas sua vida espiritual, como é que está a sua vida espiritual? Será que você está cuidando da sua vida espiritual? E você pode dizer: ah, pastor, eu nunca vou conseguir chegar nesse padrão não, porque o padrão de perfeição é Deus, é o próprio Jesus. Como é que eu vou ser perfeito como Jesus é? E a resposta é verdade, você nunca vai chegar. Nós nunca vamos chegar nesse padrão de perfeição de Cristo aqui nesse corpo, nessa vida. Mas o que eu e você nós precisamos entender é que Jesus, ele não está exigindo que eu e você sejamos perfeitos assim como ele é perfeito. Ele está querendo que eu e você continuemos avançando em buscar a perfeição que é encontrada nele. Ele sabe que eu e você a gente nunca vai alcançar, mas ele quer que você sempre esteja caminhando em busca dessa perfeição. A nossa vida, ela é como se fosse uma caminhada na escada rolante. Só que o caminho de vida é lá em cima, e você está subindo pelo lugar contrário. Então você está olhando lá para cima, enquanto você dá 2 passos, você desce 3. Então, na nossa vida cristã, se você parar de fazer as coisas, e lá em cima é a vida, e lá embaixo é a morte. Se você parar de avançar, o que é que vai acontecer? A gente vai para a morte. Então, se a gente parar de buscar essa perfeição, essa mudança, essa transformação, o mundo está nos levando para um caminho de morte, um caminho mais fácil. O mais fácil é esse, é descer e seguir o fluxo. O mais difícil é subir, sendo contrário a tudo que está tentando empurrar você. Então eu e você, a gente nunca pode achar que está bom. A gente nunca pode achar que está bom e parar. Nós precisamos continuar avançando. Existem frases que são bem típicas da preguiça na nossa vida. Eu tenho certeza que você vai se identificar com algumas delas. Porque a gente usa essas frases, a gente usa essas desculpas para a gente não mudar. Uma das frases talvez você usa é: eu até queria, mas... E você completa com o que você quiser. Eu até queria fazer tal coisa, mas...
Outra frase que a gente costuma muito falar: eu não posso. Eu não posso. Hoje eu não posso. Ou eu não tenho tempo. Eu não estou com tempo agora. Ou, quando algo é muito difícil, a gente diz: quero nem pensar nisso. Quero nem pensar nisso agora. Porque isso é difícil, mas eu quero um caminho fácil. Se isso é difícil, eu não vou resolver agora. Vai pra lá. Eu quero que é fácil. Outra frase que a gente fala muito. Eu falei já hoje, esses dias. Se você já falou, eu queria que você levantasse a mão também, só para eu ter um padrão. Uma frase que a gente usa muito: eu estou muito cansado. Quem falou que está muito cansado? A igreja quase toda. Todo mundo fala que está muito cansado. E é normal a gente ter cansaço, fadiga muscular. Mas o problema é que o nosso cansaço é seletivo com aquilo que é mais difícil. Quando é algo prazeroso que aparece, parece que o seu cansaço vai embora. Vamos supor, seu marido chega em casa depois do dia de trabalho, ele chega: estou quebrado, estou cansado, estou destruído, não quero fazer nada, vou tomar um banho no meio do dia. Ele toma um banho, come, quando senta no sofá para relaxar, o telefone dele toca: olha, vai ter uma pelada agora, tá tudo pago, não sei aonde, vai embora, vamos para, oxe, vou pegar a chuteira, a gente vai agora. A esposa olha para ele assim e diz: oxe, é um super-herói, restaurou a esposa de nada, estava morto, destruído, surgiu a força. Assim também acontece com a mulher. Porque o nosso cansaço, ele é seletivo. Quando a gente encontra algo que traz prazer, parece que o cansaço acaba. Porque você está cansado para resolver problema familiar, mas para uma partida de futebol, para assistir um jogo, o cansaço vai embora. Você está cansado para estudar, para a prova, para o concurso, você está cansado para ler a Bíblia, para orar, mas você não está cansado para assistir aqueles episódios novos que vão sair da sua série, que você está maratonando, e você está ansiosa e ansioso esperando que saia o episódio para você varar a madrugada, maratonando ele. Nosso cansaço, ele é muito seletivo. Você está cansado para responder algumas mensagens no seu WhatsApp, e sabe que tem problema ali, mas você fica lá no seu feed do Instagram rolando, sem fazer nada. Pastor, eu estou cansado para ir para a célula. Eu estou cansado. Mas se alguém te chamar para comer, você: opa, eu vou. Tem comida? Eu vou. E a pergunta que eu e você tem que responder é: cansado para o quê? Para o que você está cansado? Como é que a gente precisa vencer essa preguiça para que a gente possa mudar a nossa vida? Para que a gente consiga mudar a nossa vida, para que a gente vença essa preguiça, nós precisamos mudar o jeito que a gente está enxergando a vida. Porque tem um jeito fácil de enxergar a vida, tem um jeito fácil que é o errado, e tem um jeito difícil que é o certo. A forma que a gente enxerga a nossa vida. A maneira errada de enxergar a vida, e talvez você aprendeu assim, é que a vida, ela foi feita para você usufruir de tudo, aproveitar tudo que colocam para você, porque o que importa para a sua vida é passar bem. Você quer apenas o que é necessário, você quer apenas aquilo que é mais fácil para nunca complicar. Essa é a vida, Hakuna Matata. É lindo viver, Hakuna Matata. Aproveita a vida, você merece ser feliz. Assinado Satanás. Mas existe uma forma certa de encarar a vida. Eu e você, nós precisamos olhar para a vida e enxergar ela como uma missão. A vida é uma missão que foi dada por Deus, uma missão grande, uma missão valiosa, uma missão árdua, mas que vale a pena ser vivida. Uma missão que Deus propõe para todos aqueles que são filhos. Existe uma missão de Deus para mim e para você. Assim como Deus fala para Abraão: Abraão, sai dessa tua terra, sai de perto dos parentes que eu vou comodismo. Sai desse lugar de preguiça. Sai desse lugar que não é para você estar. Vem para a sua missão. Deus está nos chamando nessa noite para nos
Como é que você está encarando a sua vida? Quer saber como você encara a sua vida? O que é que você faz quando chega aquela mensagem no WhatsApp que você olha na barra de notificação, você diz: ih, tem problema, não vou responder agora não. Coloca lá. Sabe por que você não responde? Porque você sabe que responder aquilo ali vai te tirar da sua zona de conforto. Sabe que aquilo ali tem problema e você vai ser conduzido a sair desse ambiente agradável. Vai tirar você do seu Hakuna Matata. Vai tirar você do seu lugar bonzinho. Eu e você, a gente tem que olhar para essa mensagem e olhar para ela e ver que é uma missão. Olhar para ela e dizer: obrigado, Deus. Isso aqui que o Senhor colocou para mim é uma missão. É uma missão. Obrigado por me permitir fazer parte dessa missão. Porque quanto maior o nível de problema que você enfrenta, isso mostra que Deus confia muito mais em você. Porque Ele está dando problemas e batalhas para você enfrentar, que Ele não vai dar para todo mundo, porque Ele não confia naquela pessoa. A visão do mundo é totalmente diferente da visão de Deus para a nossa vida. Mateus 27, 39 e 40. Mateus 27, 39 e 40. Está no momento da crucificação de Cristo. E está passando umas pessoas ali embaixo e começa a xingar Jesus. Diz assim: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Então, na visão do mundo, ser filho de Deus é não ter problema. Porque a gente estava dizendo: se você é mesmo esse Messias, se você é mesmo filho de Deus, você deveria ter uma vida boa. Você deveria ter uma vida fácil. Porque se você é filho, você não pode sofrer. Se você é filho, você precisa ter uma vida boa. Se você é filho, você precisa viver uma vida fácil. Mas escute isso: filho de Deus não são aqueles que têm as vidas mais fáceis, e sim aqueles que têm a vida mais obediente ao Pai. Filho de Deus não são aqueles que têm a vida mais fácil, mas são aqueles que têm a vida obediente ao Pai. Esses são os filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que não tem medo de abraçar as cruzes que Deus coloca no nosso caminho. Eu vou abraçar aquilo que o Senhor vai colocar no meu caminho, porque eu sei que isso aqui é para o bem. Isso aqui é para a glória do teu nome, então eu vou fazer. Você já parou para pensar? Se Deus fosse escolher o caminho mais fácil sempre, Ele não ia nem criar o mundo. Estava Ele, Jesus e o Espírito Santo, a trindade perfeita. Eu vou criar problema para arrumar, para estressar minha cabeça? Se Deus fosse buscar o que é fácil, Ele não ia fazer isso não, meu amigo. Se Jesus fosse buscar o que é mais fácil, Ele não ia subir lá na cruz. A gente não ia estar aqui depois de 2000 anos falando dele, porque Ele tinha escolhido o caminho mais fácil. Mas não é isso. Se você quer vencer essa preguiça, se você quer mudar de vida, mude a forma de enxergar a vida. Mude a forma como você encara os problemas. A vida não foi feita para ser fácil, mas a vida foi feita para eu e você cumprir com a missão. Qual é a missão que você está sendo chamado para cumprir? Qual é a missão que Deus criou você especificamente para resolver? Saiba que existem pessoas lá fora esperando você começar a cumprir com a sua missão, para ela ser resgatada para Jesus. E muita gente se perdendo lá fora, porque você ainda não assumiu o seu papel, porque você ainda continua com preguiça, porque você ainda não entendeu que precisamos escolher os caminhos mais difíceis. Nessa noite, Deus está nos despertando para esse lugar de propósito, para que a gente abandone a preguiça. Gente, eu sempre falo, eu fico imaginando, se o Bispo Márcio, há 32 anos lá atrás,
ele não dissesse sim para o seu chamado, muitos daqui que estão aqui hoje nem estariam, a igreja nem existiria aqui. As mais de 12, 13 igrejas que tem na frente nem existiriam. Você já pensou? Porque uma pessoa não disse sim há 30 anos atrás. Você tem noção do que o seu sim pode mudar a história da cidade de Ponte? O seu sim pode mudar a história da sua família, do seu bairro, dos seus amigos, da sua faculdade. Deus está nos chamando para escolher esse caminho mais difícil, mas é um caminho de vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Pode sentar agora? O louvor pode vir. Existe uma urgência do chamado de Deus. A Bíblia fala que toda a natureza ela geme em gemidos, ela geme para que os filhos de Deus venham a ser revelados, para que eu e você a gente possa assumir o nosso papel de filho de Deus, para que eu e você a gente possa começar a escolher os caminhos mais difíceis, mas é o caminho que conduz à vida. Deus está nos chamando de sábado, gente, em test drive, que é o caminho de você começar a servir na nossa igreja. Tem muita coisa para fazer na nossa igreja, tem muito lugar precisando de você, o nosso Kids, todos os ministérios aqui estão precisando de você. Mas Deus está esperando você se levantar, dizer sim, assumir a sua missão e parar de escolher o caminho mais fácil, parar de escolher o caminho do comodismo, sair desse lugar de conforto e assumir com o seu chamado. Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Isso é mais um sinal do teu amor pela nossa vida. Esse é mais um sinal porque o Senhor nunca nos esqueceu.